foi partido, seu sangue foi vertido, ele levou sobre o seu corpo no madeiro nossos pecados. Então, essa é a nova aliança, né? Ele institui ali uma nova aliança junto com os seus discípulos em uma Páscoa. Na Páscoa do Senhor, nós temos ali o sacrifício de Jesus, é suficiente para nós termos o perdão dos nossos pecados. E Jesus aqui no 25, ele vai relembrar novamente, ele trazer a lembrança da sua morte, né? A sua morte estava próxima de acontecer ali, ó. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Então Jesus aqui falando novamente sobre a sua morte, ele se despede aqui prometendo que não mais beberia do fruto da vide em terra, mas que beberia conosco no reino de Deus, né, nos céus, no reino de Deus. Isso mostra que a sua morte estava cada vez mais próxima. Mas ele promete aqui que nós teremos um encontro novamente com Cristo ali, né? Nós beberemos novamente com ele cearemos novamente com ele, né? E esse vinho que nós bebermos não será enjoativo, não será desagradável, mas será fresco, né? Será uma eterna alegria, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 26, eles finalizaram tudo ali e, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então aqui a gente vamos entender, eu sempre tive curiosidade aqui em relação a esses versículos, né? Esse versículo 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, eles vão para o Monte das Oliveiras cantando um hino ali. É impressionante ver que Jesus está cantando ali hinos, né? Poucas horas antes do sofrimento, né? Do sofrimento dele ali na cruz. Em poucas horas ali ele seria entregue aos sacerdotes, né, seria entregue aos romanos, seria crucificado, né, seria chicoteado ali. Então, de acordo, eu fui buscar saber que hinos são esses, né, que hinos são esses que o mestre estava louvando ali, que ele estava cantando ali, né. Então, de acordo com o costume da Páscoa, os hinos cantados aqui durante a Páscoa, após a refeição, né, seriam os hinos chamados Salmos do Halel. Então, esses Salmos do Halel, né, com H-A-2-L-L, Salmos do Halel, são os Salmos 113 ao Salmo 118. Então, quando eles faziam ali a ceia da Páscoa, eles cantavam esses hinos aqui, esses salmos. Os salmos eram cânticos ali para os hebreus. Então, o Salmo 113, eu pedi para a Michele ler esse Salmo 113, ela disse que ia ler. Então, ele nos exorta a louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade. Michele, você pode ler o Salmo 113 para a gente? Posso. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está dos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Então, o Salmo 113 aí nos exortando a louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, né? Eles entoavam também o Salmo 114. Salmo 114, o salmista celebra ali a passagem pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, né? Quando as águas se abriram. Salmo 115 também eles louvavam. O Salmo 115 ele exorta a confiar só em Deus. Mostra que os ídolos são vaidade, né? A Jane, se você puder ler o Salmo 115 para a gente, né, para a gente entender esse salmo aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Acho que a Jane não está escutando, então eu vou ler o Salmo 115 aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o Salmo 115, ele vai nos falar sobre a vaidade, né? Sobre os ídolos ali, Renato, que eles são vaidade ali, eles são sem problema, Jane, não tem problema. É porque deu um problema aqui na hora, mas agora eu vou ler, tá bem? Pronto, você pode ler, então, Salmo 115? Posso, Pronto, sim. Glória a Deus.
Então, vamos ler o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoou os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Salmo 115, né, faz parte ali dos Salmos do Halel, o Salmo 116, Salmo 115 que falou para confiar somente em Deus, contra os ídolos, né, contra os ídolos que são vaidade, tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, né, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Então, você imagina aí o seu Jesus, o nosso Jesus falando isso, né, louvando isso com os seus discípulos, né, que bênção, né. O Salmo 116 declara amor, declara gratidão a Deus pela sua salvação. É um salmo de ação de graças. Amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz, minha súplica, inclinou os seus ouvidos para mim. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei ali abrigo, né? Invoquei o nome do Senhor e o Senhor livrou a minha alma, né? Que bênção ali. O Salmo 117 só tem 2 versículos, um salmo ali de louvar, né? De louvar a Deus pela sua bondade, pela sua verdade. O Salmo 118, para a gente finalizar aqui, ele louva a Deus por livramento, né? Livramento dos inimigos. Israel foi livre por Deus dos seus inimigos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E dentro do Salmo 118, a gente ainda tem uma mensagem profética ali, que Jesus, inclusive, já leu sobre isso, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então, esses salmos aqui, Jesus ia ali louvando, né, após a ceia, após instituir uma nova aliança no seu sangue, ele ia louvando ali em direção ao Monte das Oliveiras, louvando o Salmo 113, o Salmo 114, o 115, o 116, declarando que o Senhor é bom, declarando que só devemos confiar no Senhor, declarando que o Senhor abriu o mar vermelho, declarando que o Senhor livrou dos inimigos. Que bênção, né? Que bênção, irmãos, que os judeus participaram disso, né? Que a gente possa também, nós não temos, né, algum feriado, alguma lembrança de ler a palavra do Senhor, aqui uma comemoração que a gente lê a palavra do Senhor, a não ser no Natal, mas que bênção aqui que eles tinham isso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o último ensinamento que nós podemos tirar aqui, ó, da ceia do Senhor, é que Jesus, ele poderia ter ficado ali naquele cenáculo, ele estava na casa ali de um homem, não sei se vocês lembram da sexta-feira, né, ele pediu para os discípulos seguirem um homem ali até uma casa, e naquela casa eles iriam fazer a ceia. Então Jesus poderia ter ficado ali naquela casa, naquele cenáculo, ele seria preso do mesmo jeito. Judas conhecia aquele lugar, Judas já tinha saído nessa hora aqui não fala em Marcos, mas Judas já tinha saído ali para encontrar os sacerdotes, a guarda dos sacerdotes ali. Então, Jesus conhecia esse lugar aqui, mas isso poderia, por exemplo, se Jesus fosse preso ali, colocaria em risco os moradores daquela casa.
se ficasse na cidade, Jesus poderia causar um tumulto ali na sua captura, então ele vai para um local mais afastado, ele vai para um local em que a multidão não se machucaria, né? Então, mais um ensinamento aqui que nós podemos tirar aqui, Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, né? E, glória a Deus, glória a Jesus, ele vai ali para um local mais afastado, ele iria ficar orando ali até a morte em que ele seria capturado, e nós iremos agora aprender sobre isso, né? Aprender um pouco mais sobre essa hora de oração, né? No caminho, eles foram conversando, né? Depois de louvarem ali o hino, saíram louvando, eles foram conversando ali, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, indo para o Monte das Oliveiras, Jesus começa ali a ensinar, a discursar para os seus discípulos os últimos alertas ali, né, que estava para acontecer. Então ele disse que o pastor, que era ele, ia ser ferido e as ovelhas ficariam, de certa forma, dispersas. Jesus cita aqui o profeta Zacarias, né, mais uma profecia que se cumpre aqui na vida de Jesus. Então ele fala ali que, Bíblia King James diz que esta noite todos seriam escandalizados, né? A hora estava próxima, momentos de angústia ali, todos iriam passar, né? Tanto Jesus que iria ser capturado, os seus discípulos também que iriam se dispersar, iriam se escandalizar. Então, naquela mesma noite, todos eles iriam se escandalizar. Todos eles iriam ficar tão assustados que não teriam coragem, né, de se manter fiéis ali ao lado do mestre. Nem a atitude covarde desses discípulos fugindo ali pegou Jesus de surpresa, né? Jesus já sabia que ia acontecer isso, né? Jesus já os alerta, né? Jesus já traz esse alerta ali para eles, ó, vocês todos vão se escandalizar. Então, Jesus mostra desse jeito que eles ainda precisavam melhorar muito ali na fé deles ainda estava fraca, eles ainda precisavam melhorar muito ali, né? Então, mesmo aqueles cujos corações são retos hoje em dia, podem ser surpreendidos, né? Nós todos podemos ser surpreendidos aqui por escândalos, né? É notado aqui por Jesus que nenhum deles escaparia, né? Todos vós vos escandalizareis. Então, todos seriam escandalizados. Não ficaria um só do lado do mestre, né? Então, após todos eles louvarem, eles saíram ali falando que talvez que nunca, lembrando ali da traição, né? Falando ali que nunca teriam, eu não vou ter coragem nunca de trair o mestre, né? Então, todos ali deviam estar conversando sobre isso e Jesus corta logo o barato, ó. Na verdade, vos digo que todos vão se escandalizar esta noite. Então, houve, embora fosse apenas um traidor, né, que era Judas, mas todos seriam ali, de certa forma, desertores, né? Todos iriam fugir. Então, um alerta para a nossa vida cristã é que a gente tem sempre que estar preparado, né, para tribulações repentinas, né, problemas repentinos ali que possam surgir, que possam chegar a situações extremas ali em pouco tempo, situações no trabalho, no colégio, faculdade, no meio familiar. Então, nossa posição, nossas atitudes, nossa posição sempre devem ser condizentes com a Escritura, com o que a gente crê. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, né? O povo padece por falta de conhecimento, mas que nós possamos conhecer a palavra do Senhor para que nenhuma situação nos pegue ali de surpresa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus iria cair na mão dos inimigos e todos iriam se escandalizar. Versículo 28, mas Jesus fala, é interessante porque Jesus, ele não exorta, ele não puxa a orelha ali, ele não diz, vocês vão se escandalizar, que vergonha, né? Que falta de fé, que pouca fé que você tem. Jesus não fala nada disso, ó. Jesus já olha lá para frente, ó. Versículo 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Então Jesus não condena nenhum deles por isso, né? Por terem fugido, né? Por terem se dispersado. Jesus poderia ter dado um sermão daqueles, então, mas Jesus sabe que seguir a ele não é por obrigação, mas é por amor. Ele já começa ali uma promessa, né, de uma futura reunião. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Então, ele já está falando aqui, depois da minha ressurreição, já está falando que ele ia ser morto,
que ele ia ressuscitar e que ele iria adiante de vós para a Galileia. Mas aí Pedro se levanta aqui, né? Pedro se achava diferente aqui no versículo 29, ó. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos eles. Então Pedro ali se achava que era diferente. Não, Senhor, comigo é diferente. Aquele irmão lá, Judas, ele traiu o Senhor, mas comigo é diferente. Pedro se considerava ali uma exceção. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais se escandalizei. Ele tira o dele, né? Tira o dele fora ali, né? Ele fala... Jesus havia falado em totalidade, mas Pedro se retira dessa totalidade. Ele se achava melhor ali, melhor armado, né, contra as tentações do que os outros discípulos. Ele julgou-se melhor do que os outros, se julgou mais crente, mais forte, mais confiável, né? Um momento aqui de soberba por parte de Pedro, né? Mas Jesus foi bem enfático, ó, em verdade te digo, eu sei que vai ser assim. Hoje mesmo, né? Hoje, esta noite, Jesus diz até a hora aproximada aqui, né? Se ele tivesse um relógio, ele tinha dito até a hora ali que Pedro iria escandalizar. Não era nem antes da manhã, não ia nem amanhecer. Era antes, era quando o galo cantasse, né? Então o galo costuma cantar ainda de madrugada, né? A Fernanda sabe muito bem disso. Antes de amanhecer o sol aí, o galo já está cantando aí. Então Pedro ainda naquela noite ali iria se escandalizar, né? Iria negar o Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então Pedro se achava ali que seria melhor do que os outros, mas Jesus disse que ele se sairia era pior. Ele se achando melhor ali, cheio de soberba, dizendo que todos podem se escandalizar ali. Eu estou a ponto de morrer, mas de modo nenhum te negarei. Jesus disse, ó, você não vai só me negar, mas você vai sair pior do que os outros, né? Não vai só se escandalizar, mas vai sair pior do que os outros. Então os outros fugiram e se esconderam. Pedro fugiu, se escondeu e ainda negou a Jesus 3 vezes, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus, ele ainda dá os detalhes aqui, né? Antes que o galo cante, tu me negas 3 vezes. Então, quando o pecado entra na nossa vida, é bem fácil, né? A gente cair em tentações. O pecado, às vezes, ele ganha proporções rapidamente. A gente precisa cortar logo o mal pela raiz, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Pedro ele dá ali a última cartada ali, dizendo que ainda que ele morresse, ele de modo algum negaria, e todos os discípulos ali respondem a mesma coisa. Então, é fácil, né, a gente falar, né, quando a morte está longe, né, quando a gente fala ali com ousadia, fala com tranquilidade, né, quando estamos longe da morte ali, mas na hora que Pedro viu, a gente vai ver aqui que na hora que Pedro viu ali a morte ali perto dele, ali as pessoas acusando ele, apontando para ele, ele rapidamente negou ali o mestre, né? Glória a Jesus. A palavra do Senhor fala que aquele que estiver em pé, cuide para que não caia, né? Pedro aqui, um dos apóstolos de Jesus, um dos mais queridos ali, a gente vai ver depois que ele caiu ali ante a primeira investida. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa conversa se deu quando eles estavam indo, e no versículo 32, eles finalmente chegam ali no Monte das Oliveiras, né, no lugar chamado Getsêmani. Então, o versículo 32 fala que eles foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, eles foram ali para um lugar chamado Getsêmani, significa ali prensa de azeite, moinho de azeitonas, um local onde as azeitonas eram prensadas, né, eram pisadas ali para fazer o azeite. Então, esse lugar ficava no sopé, né, no pé do Monte das Oliveiras. Então, onde se prensavam ali, um local apropriado, né, onde se prensavam azeitonas, o nosso mestre ali foi para ser prensado, né, espremido ali
Ele foi espremido ali, a aflição era tão grande que Lucas fala que ele chegou a suar sangue. Seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, para nós ele suou sangue, mas para o Pai ele foi moído para que o azeite fresco pudesse fluir dele para todos nós crentes. Era sim, ele sim era a oliveira verdadeira. Então Jesus entrou ali angustiado, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chama ali os seus três amigos, né, os seus discípulos mais íntimos ali, Pedro, Tiago e João. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, né? Orem também comigo aqui, a minha alma está triste, ficai aqui e vigiai. Então, nesse momento, Jesus, ele quer orar, né? Ele quer ter um momento ali de oração com o Pai, ele quer ali conversar com o Pai, fortalecer o seu espírito, né? Fortalecer ali a morte. Estava chegando o momento ali em que ele iria ser moído, em que ele iria ser entregue. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Eles foram testemunhas, né, como a gente viu, da transfiguração, e seriam também testemunha aqui desses momentos com Jesus, ali, desses momentos de agonia ao lado do Mestre. Anos mais tarde, eles escreveram tudo ali, tudo que se passou, né, as palavras de Jesus, como eles estavam dormindo ali, e ele ora, né, ele ora ali ao Pai, né, estava em grande agonia pela proximidade da crucificação, mas era necessário passar por tudo aquilo, era necessário cumprir o plano da salvação. Mas o seu lado humano era como o nosso, Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Então, um conflito ali entre a sua natureza divina e a sua natureza humana. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 35 fala que, adiantando-se um pouco, prostrou-se ali, e em terra orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então ele orando ali, ele visualizou o sofrimento que viria, ele seria açoitado, né, seria cuspido, seria coroado com espinhos, escarneceriam dele, carregaria uma cruz pesadíssima, seria pregado na cruz, né, teria as suas mãos e os seus pés pregados ali na cruz. Lembrou-se da traição de Judas, da falta de fidelidade de Pedro, né, da negação de Pedro ali, a falta de fidelidade também dos outros discípulos. Então ele estava ali com a alma dele realmente profundamente triste, né? O peso dos pecados da humanidade estava sobre ele. E se você consegue imaginar ali o seu mestre em agonia, chamando os seus discípulos para orar. Orem comigo aqui, vamos comigo orar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é interessante que Jesus, se Jesus entrasse em agonia quando estivesse preso, né, quando estivesse julgado, quando estivesse sendo açoitado, quando estivesse ali carregando a cruz, é uma coisa, seria normal, mas ele fica nessa agonia antes de ser capturado, porque ele via que a hora se aproximava, né, mostrando ali a divindade dele, né, que ele já previa os acontecimentos que estavam chegando. Ele entra em agonia antes de ser preso, né, antes que os soldados liderados por Judas chegassem ali onde ele estava. Jesus mostra assim que realmente a oferta da sua vida foi voluntária, que a sua vida não foi tirada dele, mas que ele mesmo a deu. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, ele já havia falado sobre isso, né? João 10:18 fala que ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, Jesus deu a sua vida de livre e espontânea vontade para resgate de muitos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele volta, né, e acha ali os seus discípulos dormindo, né? No versículo 37 fala sobre isso. Ele fala que, antes 36, perdão, ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então ali, Jesus se distancia um pouco dos outros discípulos, prostrado ali, com o rosto em terra, tamanha a sua agonia, a sua tristeza. Ele clama ao Pai ali, Abba, né, uma expressão em aramaico, que significa Pai. Então, para uma criança, quando ela está ali em agonia, assustada, ela corre para o seu Pai. Então, Jesus aqui corre para o Pai, né, para o Deus Todo-Poderoso.
Pai, tudo te é possível. Deus pode fazer todas as coisas, né? Mas tem horas que a gente tem que submeter à sua vontade. Então, Jesus aqui, ele não estava se rebelando contra a vontade do Pai, quando ele pergunta aqui, passa de mim este cálice. Mas ele coloca nas mãos do Pai, ó. O lado humano dele clama ali, ó, passa de mim esse cálice, mas o lado divino dele diz, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, Cristo se sujeita à vontade do Pai, de forma espontânea, né, como tu queres. Todo o agir de Deus, de Jesus, está de acordo com a vontade do Pai. Se até aquele momento ele tinha agido, né, conforme a vontade do Pai, não seria agora, né, que ele iria agir diferente, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então ele retorna ali e acha os três dormindo, né? Eles tinham que estar vigiando e disse a Pedro, a Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora. Então ele retorna ali e encontra os três dormindo ali, os seus olhos eram pesados, né? Pedro tinha sido todo valente, dizendo que estava pronto até a morrer por Cristo, mas na hora de orar pelo mestre, na hora de interceder por ele ali, nenhuma hora ele pôde interceder. Então, Jesus usa a sonolência de Pedro, de Tiago e João para preveni-los das tentações. Ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, era necessário que eles vigiassem, né? Jesus tinha acabado, Pedro tinha acabado de receber uma mensagem ali do mestre, queria negar a Jesus, né? E ele aqui, em vez de estar orando aqui, ele está fervoroso em oração, era sonolento, dormindo ali. Pedro não deu ouvido, ou se deu ouvidos ali, não confiou como deveria ter confiado nas palavras do mestre. A gente às vezes só acredita quando acontece com a gente, né? Então a gente tem que pegar esse exemplo de Pedro e realmente ser fortes, né, em oração, estar sempre vigilante. A oração é essencial, porque o poder de Deus nos fortalece, né? O poder de Deus nos deixa cada vez mais fortes. E isso acontece por 3 vezes. Então, essa foi a primeira. Jesus, no 39, retira-se de novo, ora, repetindo as mesmas palavras. No 40, ele volta e acha outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que eles responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, por 3 vezes, ele achou ali eles dormindo, né? Por 3 vezes ele clamou ao Pai, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus entregou ali tudo nas mãos de Deus, né? Que a vontade do Pai fosse estabelecida, né? Que a vontade do Pai fosse definida em sua vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus termina falando que se levantem, né? Eis que o traidor se aproxima. Então, a cena segue aqui imediatamente, falando que Jesus ele estava falando quando Judas chegou, quando ele ouviu passos ao longe. Então, irmãos, que tremendo, né, a palavra do Senhor, né? Aprendemos sobre a ceia, aprendemos ali sobre Jesus alertando seus discípulos que era necessário, todos iriam se escandalizar, né, mas que ele iria encontrar com eles na Galileia, e Jesus ali no Getsemane orando, né, para que a vontade do Pai fosse definida, né, e finalmente chegou o momento ali da captura de Jesus, né, na terça-feira nós iremos ver aqui que Jesus vai ser preso, Judas vai o entregar, né, com um beijo ele entrega o Filho do Homem, e nós iremos seguir aí os nossos estudos, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que Deus abençoe a todos, agradeço a todos por estarem aqui presentes, pela paciência de cada um. Queria pedir agora para o irmão Evandro orar por nós. Que Deus toque o seu coração, Evandro, que você possa orar para nós aí o que Deus tocar em seu coração, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Pode ficar à vontade, irmão. Pai do Senhor, para todos os amados e as amadas de Deus, palavra abençoada, né? Mostrando que nosso Deus fez para nossas vidas, né? Sendo Deus, se fez carne e habitou de nós, né? E sofreu como homem, né? E sendo Deus, não é que sofreu sofrimento sem sentir dor, né? Sentiu toda a dor como o ser humano poderia sentir, e toda a agonia e perseguição como o ser humano poderia sentir. Por isso devemos adorar esse Deus tão maravilhoso, esse Jesus tão lindo e maravilhoso,
que fez essa linda missão por nós, que como homem, como Deus, ele não podia falhar, mas como homem ele poderia ter falhado, né? Porque ele veio para cumprir. Ele podia falhar também sem cumprir a palavra, né? Ele foi guerreiro de sentir toda a dor, de toda a agonia por todos nós, né? Por isso que estamos aqui reunidos nessa tarde maravilhosa, para adorá-lo, né? Pelo que ele fez por nossas vidas. Eu senti toda a agonia e dor para cumprir a sua palavra em favor da nossa vida, aquilo que estava escrito. Maravilhosa essa palavra que foi dada e muito edificante. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo querido, pedimos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, nossas vidas, nossos lares, abençoa, Pai, cada filho teu e filha tua que está presente nesta reunião, se edificando, Pai, em tua palavra, relembrando, Pai, aquilo que o Senhor fez por nossas vidas através do teu Filho, Deus poderoso, sobre essa terra, a missão da salvação, a missão das boas novas, a missão do perdão, Deus, através do sacrifício do seu sangue derramado por todos nós, Pai Santo. Abençoe de forma gloriosa a tua eleita, a tua igreja, os lares nesse momento. Supre, meu Deus, cada necessidade. Cura os enfermos para nesse momento. Os que estiverem enfermos nos lares, os que estiverem enfermos presentes. Deus poderoso, tu é o Deus que cura, tu é o Deus que sara. Deus, pelo poder que é o nome de Jesus, Senhor, dá vitória nessa paz, em favor da tua eleita, dos teus filhos e filhas, e sobre todos os lares e famílias, nesse momento, Pai. Vem seu refúgio, vem sua fortaleza, vem seu socorro presente, Pai, como diz a tua palavra, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da tribulação, na hora das dificuldades, na hora que não houver saída. Vem brilhar a tua luz, a luz da tua verdade, a luz da tua palavra, em favor de cada um de nós, Pai querido. Abençoa, Pai Santo, as autoridades do nosso país, abençoa nossa nação, abençoa as autoridades das demais nações, que eles venham viver a verdade, buscar a verdade, praticar a verdade, para que venhamos ter dias melhores, Pai. E a nossa terra venha ser sarada do que é errôneo, do que é errado diante dos teus olhos, Pai Santo. Pois os teus, Pai, que ele pode levantar. Tem as autoridades que são constituídas por Ti, Senhor. Levanta elas, Pai, que é constituídas por Ti, que é para restaurar, que é para demolir as que não são constituídas por Ti, Pai Santo. Mas as que não são constituídas por Ti é para ser espalhadas, Pai. Mas as que são constituídas por Ti é para edificar, Pai, o que é bom, correto e verdadeiro, pois Tu és santo, correto e verdadeiro em todas as coisas, Pai querido. E assim, Pai, te peço nesse momento, abençoa dos altos céus a nossa vida, abençoa dos altos céus, Pai Santo, as nações, sara cada nação, sara cada vida, alcança, Pai, as almas que não te encontraram ainda, Pai, que estão afastadas da Tua casa, os que estão, Pai, nos confins da terra, que não ouviram o Evangelho, que venham ser alcançados, Pai, pelo Teu Evangelho das boas novas, o Evangelho que transforma, que liberta, transforma e leva para os céus, Pai Santo, para morar contigo eternamente. E assim, Pai, te peço essas ricas bênçãos nessa tarde. E te agradecemos, Pai, por tudo. É em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pode ser para todos. A bênção, irmão. A bênção apostólica. A bênção apostólica, Evandro. Receba a bênção apostólica nesse momento. Repita justamente comigo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e a comunhão venha ser comigo, venha ser com você, meu irmão, com a nossa família, com a noiva do Cordeiro eleita aqui na terra, hoje e sempre. E todos digam amém. E glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jane,